E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os fusos horários, né? Então a gente precisa entender, né, para que eles servem, né, como é que eles são calculados, de que maneira que eles podem aparecer em exercícios, né? E algumas nuances, uns detalhezinhos, né, que podem ser até complicados, né, num primeiro momento, mas depois que a gente pratica, exercita um pouquinho, a gente vai ver que eles não são complicados, tá? É um assunto que envolve geografia e um pouquinhozinho de matemática, mas nada absurdo, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber dos fusos horários é que eles, na verdade, são uma divisão da Terra, né, para a gente padronizar o horário do planeta inteiro. Então a gente pegou o planeta e dividiu ele de formas que eu tenho um horário padronizado para o mundo inteiro. Quer dizer que o mundo inteiro tem a mesma hora ao mesmo tempo? Não, justamente para a gente saber que horas são no mundo inteiro a partir desse padrão criado. Tá? Então, para isso, a gente vai pegar o planeta, vai dividir ele em 24 fusos, né, onde cada fuso vai representar uma hora. Mas por quê? Porque a gente vai ter então um movimento de rotação que vai gerar os dias e as noites, e por conta disso a gente resolveu dividir em 24 fusos, para que cada fuso tivesse uma hora. Tá? Então a gente vai pegar aqui e observa, esses 360 graus da Terra, dividido por essas 24 horas, esses 24 fusos, vai gerar para a gente um fuso tendo 15 graus. Certo? Então, a cada 15 graus do planeta Terra, certo? Dividindo ele, eu vou ter um fuso horário que vai representar uma hora diferente, tá? Então, um fuso é igual a uma hora, de modo que os 24 horas, as 24 fusos terão 24 horas diferentes, certo? Então, a gente vai ter um movimento de rotação influenciando, né, a existência dos fusos horários. Porque, assim como a gente está observando nessa imagem, enquanto algumas partes do planeta estão durante a noite, outras estão durante o dia, e esse constante movimento de rotação vai continuar fazendo, né, com que as horas sejam diferentes em diferentes partes do planeta. Tá? Então, a gente vai observar nesse vídeo aqui, ó, rapidinho, como, né, o Sol nasce e se põe em diferentes momentos em diferentes, né, partes do planeta. A gente consegue observar até aqui horários diferentes no Rio de Janeiro, né, horários, né, em outros países aqui também, certo? Por conta desses fusos horários diferentes. Né? Aqui a gente vai ter a nossa diferença. Né? Eu tenho duas maneiras de falar de fuso horário. O fuso horário teórico, onde cada 15 graus, né, essa divisãozinha, como a gente observa aqui, vai representar um fuso, certo? Através do uso dos meridianos de norte a sul. E o fuso horário prático, né, como que a gente observa nessa imagem, onde a gente vê que essas linhas não são retas de fato. O fuso horário prático ele vai englobar, né, chegar um pouquinho para um lado, para aumentar uma área, como a gente observa aqui, por exemplo, no litoral brasileiro, lá na parte nordeste. A gente não pegou uma linha reta, né, e fez o fuso horário apenas ali. No fuso horário teórico, seria uma linha reta, independente de por onde ela passe. Para que a gente tenha, né, uma facilidade na nossa vida do cotidiano, no dia a dia, para que a gente não tenha um fuso horário dividindo uma cidade no meio, né, e eu tenha dois horários para a mesma cidade, a gente faz essas, né, aproximações, essas modificações, né, que são feitas pelos governos federais. Tá? E esse é o fuso horário prático, então. A gente observa, então, que esse fuso horário vai, por exemplo, fazer algumas mudanças de curva de acordo com, né, limites estaduais, federais, etc. Tá? E aí, como é que a gente vai calcular, então, o nosso fuso horário? O nosso fuso horário vai começar a ser contado a partir do meridiano 0 de Greenwich. Tá? Então, sabendo que o Sol nasce a leste e se põe a oeste, todos os fusos a leste serão positivos, enquanto todos os fusos a oeste de Greenwich serão negativos, ou seja, vão estar com o horário mais atrasado, certo? Detalhe importante, tudo que está dentro do fuso horário está na mesma hora. Eu só vou mudar a hora se eu cruzar a linha do meu fuso horário. Se eu cruzar a linha do fuso, eu vou ter que ou aumentar uma hora ou subtrair uma hora. Se eu cruzar duas linhas de fuso, eu vou ter que ou aumentar 2 horas ou diminuir 2 horas. Tá? Como é que eu vou saber se eu vou aumentar ou diminuir? Sabendo que o Sol nasce primeiro no leste, então sempre que eu cruzar no sentido leste, eu vou aumentar uma hora. Sempre que eu cruzar no sentido oeste, eu vou subtrair uma hora. Certo? E aí a gente vai ter os fusos, então, que vão de menos 12 até mais 12. Totalizando, então, os nossos 24 fusos. Show? Dá uma olhadinha aqui de novo, então, nesse mapa. A gente vai observar tudo que está aqui, ó, dentro do fuso menos 3 está na mesma hora. Na hora que eu cruzei essa linha daqui, ó,
no sentido oeste, eu tive que subtrair 1 hora. Então eu voltei para o fuso -4. Tá? Se eu começar a avançar essas linhas, cada vez que eu cruzar elas, eu vou ter que aumentar ou diminuir 1 hora, de acordo com a direção que eu estiver indo, leste ou oeste. Então, por exemplo, aqui no fuso -3, onde a gente está, se eu comparar, por exemplo, com o fuso horário aqui, ó, do litoral, né, oeste da Austrália, eles vão estar no fuso +8. Então eu vou ter cruzado o quê? 11 vezes, 11 fusos, né, sentido leste, ou seja, eles vão estar 11 horas adiantados em relação a gente, tá? Bom, no Brasil, então, a gente vai observar que eu tenho 4 fusos, né? Eu tenho o fuso -2, o -3, o -4 e o -5, como a gente observa aqui nessa imagem. O -2, ele fica aqui nesses arquipélagos, como, por exemplo, o arquipélago do Fernando de Noronha, certo? O fuso -3, que é o fuso oficial, o horário de Brasília, o horário daqui do Rio de Janeiro também, tá? O fuso -4, essa parte verde escuro, e temos o fuso -5, né? Um pedacinho, né, do estado do Amazonas e o estado do Acre também, tá? Então eu tenho 4 fusos no Brasil. Então se eu comparar, por exemplo, o horário do Acre com o horário do hotel do Bruno Galhaço lá em Fernando de Noronha, eu vou ter uma diferença que vai do -2 ao -5, então ó, 1, 2, 3 horas, tá? Bom, temos ainda também o nosso horário de verão, que já tem um tempinho que ele não acontece, mas é importante a gente estudar para a gente saber o que aconteceu em vários anos ao longo do Brasil. O horário de verão, a finalidade dele serve para economizar energia, reduzindo o tempo que eu preciso de uma luz ligada, né, para aproveitar a luz solar. Ele acontece no verão porque os dias são mais longos no verão, tá? Quando a gente tem horário de verão no Brasil, na maior parte dos casos, os estados, né, que estão em laranja aqui nesse mapa são os estados que adiantam o seu relógio em 1 hora. Então eles são de um fuso e eles adiantam o relógio 1 hora. Então é como se eles fossem para o fuso ao lado. Então é como se o Rio de Janeiro, que está no fuso -3, tivesse no fuso -2, porque ele vai estar no mesmo horário que o fuso -2. Tá? Por quê? Porque ele adiantou o relógio. Se ele adiantou o relógio, é como se ele estivesse em outro fuso. Tá? Bom, vamos fazer um exercício aqui então para a gente praticar. Ó, uma empresária do Acre está com uma viagem marcada às 6 da manhã para o Rio Grande do Sul. E aí a minha recomendação para vocês é que vocês não utilizem 6 da manhã e 6 da noite. Que vocês utilizem 6 da manhã e 18 horas, para que vocês não confundam na hora de calcular e errar uma questão por conta disso ia ser errar por bobeira, tá? O percurso dessa viagem, tem duração de 7 horas e 30 minutos. Considerando o horário do Rio Grande do Sul, relate a que horas a empresária desembarcará. Então a primeira coisa é anotar tudo que é informação que eu tenho, tá? Passar para o papel. Vamos lá. O fuso do Acre a gente sabe que é o -5. E o fuso do Rio Grande do Sul a gente sabe que é o -3. Então eu tenho 2 horas de diferença, né? Então a empresária está a 2 horas de diferença em relação ao estado do Rio Grande do Sul. 2 horas a menos que ela está. Na hora da gente calcular, a gente tem que pensar primeiro no tempo de duração do voo. Tá? O tempo de duração do voo é de 7 horas e 30 minutos. Ela vai embarcar às 6 da manhã no Acre, que representa no Rio Grande do Sul 8 da manhã. Então, na hora que ela olhar o relógio, que ela embarcou no Acre, alguém lá no aeroporto do Rio Grande do Sul olhou para o relógio e viu, opa, são 8 horas aqui para mim, então quer dizer que aquele voo que está vindo do Acre acabou de voar, tá? Aí eu vou fazer o quê? Vou somar o tempo que ela vai ficar voando, então eu vou pegar 8 da manhã, que é o tempo que esse voo, né, decolou, considerando já o horário do Rio Grande do Sul, mais as 7 horas e 30 minutos, então eu vou ter o nosso resultado dessa empresária desembarcando no Rio Grande do Sul às 15 horas e 30 minutos. Tá beleza? Bom, um outro detalhe que pode ser um pouco confuso, mas não é nada absurdo, é exatamente do outro lado do meridiano de Greenwich, a gente tem o que a gente vai chamar de antimeridiano de Greenwich, certo? Que é a linha internacional de mudança da data, ou a LID. Ele fica exatamente do outro lado do meridiano de Greenwich. Ele fica a 180 graus. Lembra que eu falei, não é nem leste nem oeste, porque ele também vai dividir a Terra ao meio, tá? E ele vai marcar a divisão de um dia para o outro. Então, percebe que essa linha vermelha daqui, que eu estou chamando de linha internacional de mudança da data, ou a LID, cada vez que eu cruzar essa linha, eu vou estar tendo que mexer no meu relógio
24 horas. Isso porque eu vou estar saindo do fuso menos 12 para o fuso mais 12, ou do mais 12 para o menos 12, certo? De menos 12 para mais 12, ou ao contrário, eu tenho que andar 24 vezes. Por isso que eu vou adiantar um dia ou atrasar um dia. Como é que a gente vai visualizar isso? Numa questãozinha, tá? Aqui a gente está vendo a imagem, né, de novo, dessa linha internacional de mudança da data. Percebe que ela não é retinha, tá? Por conta dessas modificações ali de incluir algumas áreas e excluir outras áreas, tá? Numa questão, como é que pode aparecer para a gente? Aquela mesma imagem que a gente viu da linha internacional de mudança de data, e aí bota assim. Ao longo do meridiano 180, no Oceano Pacífico, encontra-se a linha internacional de mudança de data. Quando for meio-dia em Greenwich, vai ser meia-noite na linha internacional de mudança de data. Isso porque eu estou exatamente do outro lado do planeta Terra, certo? 0 horas, certo? Em Greenwich, 12 horas, certo? Na linha internacional de mudança de data. Meio-dia em Greenwich, meia-noite na linha internacional de mudança de data, tá? E aí, meia-noite, a gente vai ter um outro dia começando. Então, dá uma olhada aqui, ó. Considere que na localidade B, como a gente está vendo aqui, assinalada no mapa, sejam 11 horas de domingo do dia 22 de junho de 2008. Nessas condições, na localidade A, e a gente está vendo aqui a localidade A, também assinalada no mapa, o horário, o dia da semana e o dia do mês de junho do mesmo ano serão, respectivamente, então ele está me dando o dia e a hora, né, desse ponto B, e ele quer saber que dia e que horas são nesse ponto A, tá? Primeira coisa que eu tenho que observar é a linha internacional de mudança de data, ela fica no meio de um fuso. Então o fuso está aqui, ó, tá vendo? Ela passa no meio desse fuso. Tudo que está dentro do mesmo fuso está dentro da mesma hora. Percebe então que B e A estão dentro do mesmo fuso? Ó, tá vendo aqui a linha do fuso, a bolinha do A, a linha do fuso, a bolinha do B. Então, B e A estão dentro do mesmo fuso, então a gente sabe que eles estão na mesma hora. Então, quando eu for procurar minha resposta, eu tenho que procurar uma resposta que é 11 horas. Então, já sei que ou é letra B ou é letra D. Só que entre B e A, eu tenho que passar pela linha internacional de mudança de data. Então, eu já sei que ou eu vou somar ou eu vou subtrair 24 horas. Então, não pode ser a letra D no domingo, porque eu estaria exatamente na mesma hora e mesmo dia, né, do que o ponto B. Como, observando a nossa rosa dos ventos, eu estou vindo sentido oeste, esse é o hemisfério ocidental. Percebe que eu estou do outro lado do planeta. Por isso que agora a nossa referência é outra. Olha a nossa rosa dos ventos aqui, ó, norte, sul. Leste vai estar desse lado, porque eu estou do outro lado do planeta, e o oeste vai estar desse lado. Aqui, ó, tá vendo o Japão aqui, ó? O Japão não fica no hemisfério oriental, certo? Então, eu vou subtrair 24 horas. Então, eu não vou estar no domingo, vão ser 11 horas de sábado, como a gente observa aqui no nosso gabarito. Show? Aqui eu tenho mais um videozinho para a gente visualizar essa mudança de horas ao longo do planeta. Eu botei a hora de Sydney, botei a hora de Seul, lá na Coreia. E aí percebe como o horário, né, vai diferir. Enquanto está de manhã, lá no hemisfério leste, ainda está de noite, né, aqui pra gente. Ainda são 8 da noite aqui pra gente. Né? Lá em Acapulco, junto com Chaves, ainda são 18 horas. Certo? Essas diferenças aí são significativas na hora de a gente saber os fusos horários, tá? E aqui um outro videozinho, visualizando aquela imagem do fuso horário prático, agora no globo. Beleza? Para a gente visualizar de fato. Nossa linha internacional da data, então, tá passando aqui, ó, tá indo para lá. Certo? Então, percebe como lá é no hemisfério ocidental e aqui eu estou no hemisfério oriental. Aí, de novo, vou passar pela linha internacional da data e aí vai mudar isso aqui de novo. Então, quando eu cruzar aqui, ó, hemisfério leste, quando eu cruzar aqui a nossa linha de Greenwich, pronto, a partir daqui já estou no hemisfério ocidental de novo. E aí, se eu continuar seguindo, eu vou chegar na linha internacional da data, vou cruzar de volta para o nosso hemisfério oriental e aí eu vou ficar assim eternamente. Beleza? Bom, é importante que vocês façam exercícios. Eu vou mandar para vocês o gabarito em PDF, tá? E é importante que vocês também tirem as suas dúvidas. Vão surgir dúvidas, esse assunto sempre surge dúvidas, então é importante que vocês anotem quais vocês não entenderam para a gente poder depois resolver. Beleza? Valeu, galera. Um abraço.